Conforme resolução número 14/2013, que institui a Tribuna Popular na Câmara de Vereadores de Passo Fundo e dá outras providências, o espaço de 5 minutos será utilizado pelo senhor Ademar de Oliveira Marques, secretário executivo da Agenda 21, que estará representando o Instituto Ambiental de Passo Fundo, conforme solicitação do vereador Ernesto dos Santos, antes da abertura da reunião plenária ordinária desta data. Então eu convido o senhor Ademar, para que se dirija até a tribuna e possa fazer o uso da palavra por 5 minutos regimental. Boa tarde, senhor Ademar. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Evandro Meirelles, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Em seu nome, cumprimento os demais integrantes, membros da mesa diretora. Cumprimento também a vereadora professora Regina Costa, oradora do grande expediente. E em seu nome, cumprimento as vereadoras Eva Valéria, Ada Cristina e Janaína Portela, especialmente pelo Dia Internacional das Mulheres. Vereador Ernesto dos Santos, minha gratidão por solicitar esta tribuna popular e, em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Senhoras e senhores, presentes, a população que nos assiste, não só pela TV Câmara, mas os servidores que estão aqui presentes, boa tarde. Em 1992, a ONU, na sua Assembleia Geral, ela estabeleceu o dia 22 de março como o Dia Mundial da Água. E é importante esta Assembleia porque ela adota este tema de mobilização da sociedade global para a busca de tecnologias e soluções baseadas em políticas que venham ajudar no processo de gestão dos recursos hídricos. A ONU convoca os países a implementarem políticas eficazes, além de solicitar mudanças de hábito a todos os habitantes do planeta Terra. A Agenda 21 foi criada, inclusive, na Rio 92, vereadora Valéria. Ela é uma importante instância de mobilização da sociedade mundial, global, porque a agenda global, mundial, brasileira e Passo Fundo também estabeleceu sua Agenda 21 com o decreto 131. É um novo padrão de desenvolvimento para a gestão das políticas públicas, instituindo assim a Agenda 21, e naquela conferência vários outros documentos foram importantes, como a Conferência da Biodiversidade, das Mudanças Climáticas. Então, uma série de documentos que nos ajudaram para contribuir e pensar um novo padrão de desenvolvimento que seja sustentável. Estima-se, senhoras e senhores, que 1 bilhão de pessoas carecem de acesso a um abastecimento de água suficiente, definido como uma fonte que possa fornecer 20 litros por pessoa dia, a uma distância não superior a 1.000 metros. Essas fontes incluem ligações domésticas, fontes públicas, fossos, poços artesianos, nascentes e a coleta de águas pluviais. E nós vamos observar que, lamentavelmente, pelas imagens, nós ainda temos populações que ela não tem acesso à água potável, à água adequada. Talvez nos choquem esta imagem, mas essa é uma realidade no mundo. As Nações Unidas, ela vem enfrentando a crise global causada pela crescente demanda global no modelo de produção nossa, que ela é muito focada no uso, às vezes, insustentável dos recursos hídricos, para atender às nossas necessidades do agronegócio, do comércio, de serviços que a humanidade necessita. E ela tem sido crescente ainda as demandas para o saneamento adequado e saneamento básico. O tema deste ano da ONU, senhoras e senhores, que todo ano define uma pauta para mobilizar a sociedade, é águas subterrâneas, tornando o invisível visível. Ela está lá embaixo e a gente não tem consciência, às vezes, da importância que ela tem. Olha, os dados nos mostram, 97% nós temos só de água dos mares, né? Água doce é apenas 3%, destas 1% em estado líquido, 2% em estado sólido que estão nas geleiras, nós não vamos ter acesso. De onde nós
nos abastecemos das águas subterrâneas, que as águas superficiais, elas às vezes são muito escassas, e pela ação humana, nós acabamos destruindo essas águas superficiais. Então, 97% da água doce líquida do planeta, elas são subterrâneas. Percebe a importância, vereadora Regina, né, vereador Gleison, deste importante água, senhor presidente, para que a gente possa garantir que 2,5 bilhões de pessoas que dependem ainda dessa água diária. Pena que eu não posso dizer 5% de liderança, senhor presidente. Quem sabe, no novo regimento da Câmara, aumente esse tempo para nós. Então, nós queremos chamar a atenção dos senhores que é imperativo pensarmos num outro processo que nós venhamos a garantir que Passo Fundo, por exemplo, me quer, por gentileza, lá no final, conhecido como berço das águas, seja de fato preservado e cuidado por cada um de nós. Necessitamos urgentemente perceber que 60% da população passofundense dependem das nossas águas, das águas que nascem aqui no Rio Passo Fundo. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos, que esta semana, que tem várias atividades, os senhores e senhoras estão convidados a estar participando das atividades comemorativas ao Dia Mundial da Água. Que tenhamos esse compromisso de cuidar, preservar para as futuras gerações. Me desculpe, muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado pelas suas palavras, senhor Ademar de Oliveira Marques, nosso secretário executivo da Agenda 21. É muito importante que nós tenhamos a consciência de um mundo mais sustentável. Então, para isso, temos que cuidar do nosso meio ambiente e das nossas atitudes. Parabéns pelas suas palavras. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 123ª reunião plenária da 18ª legislatura, 1 de 2021 a 31 de 12 de 2024, 84ª reunião plenária ordinária da 18ª legislatura, 9ª reunião plenária da 2ª sessão legislativa 2022, 8ª reunião plenária ordinária da 2ª sessão legislativa, 21 de março de 2022, segunda-feira, quando são 15h12, eu solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Indiomar dos Santos, que faça a leitura da agenda legislativa. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente ao plenário e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Agenda legislativa. Expediente. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 122. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloque em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata, que se manifestem. Coloque em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a ata plenária número 122. Comunicação e convites do Poder Executivo Municipal. Proposições, em número de 22 proposições. Comunicação ao plenário. Em votação, requerimento de viagem número 3 de 2022. Gabinete do vereador Tadeu Moraes de Trindade. Requer autorização de viagem para Carazinho no dia 10 de março do corrente, para visita às instalações da SAMU, modelo de atuação implantada no município. Em votação, o requerimento de pedido de viagem, número 3, 2022. Vereadores que são contrários, se manifestem. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
Em votação, requerimento de viagem número 4 de 2022, gabinete do vereador Luiz Volmar Valendorf. Solicita autorização para a viagem a Brasília nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de março de 2022, para tratar de pautas dos Ministérios da Educação, Saúde, Secretaria Especial de Cultura e no Congresso Federal e junto a deputados federais do Rio Grande do Sul. Em votação, requerimento de viagem número 4, 2022. Vereadores que são contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, requerimento de justificativa de ausência número 11 de 2022. Gabinete do vereador Luiz Volmar Valendorf. Justifica de ausência nas sessões plenárias nos dias 14 e 16 de março de 2022, em razão de viagem a Brasília, entre os dias 14 e 17 de março, na qual participei de agendas nos Ministérios da Educação e Saúde, para tratar de assuntos relevantes à nossa comunidade. Em votação, requerimento de justificativa de ausência número 11/2022. Os vereadores que são contrários se manifestem, os que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda comunicação ao plenário, requerimento de viagem número 5 de 2022, gabinete do vereador Jordani Krug Ramos, requer autorização para viagem a Porto Alegre nos dias 17 de março do corrente. Em segunda comunicação ao plenário, requerimento de viagem número 6 de 2022, do gabinete do vereador Leandro Curtis Rosso, requer autorização de viagem para Porto Alegre nos dias 17 de 2022, com retorno no final do dia 18 de 2022, para tratar de assuntos referentes à instalação do pedágio na RS 324 entre Passo Fundo e Marau. Em primeira comunicação ao plenário, requerimento de viagem número 7 de 2022, gabinete do vereador Tadeu Moraes Trindade, solicita autorização para a viagem no dia 17 de março para a cidade de Porto Alegre, em visita à bancada do PDT, na Assembleia Legislativa, para tratar de assuntos sobre demandas do nosso município. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Indiomar dos Santos, nosso primeiro secretário. Ato de designação, nomeação de membros de comissão número 3/2022. O vereador Evandro dos Santos Meireles, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, notadamente os artigos 22, inciso 3, a linha C, 43, 44, inclusive as disposições constantes do parágrafo 3º do artigo 44, mediante a designação de ofício dos seguintes vereadores e bancadas: Wilson Pedro Liu, PSB, Ada Cristina Munareto, PL, e Cláudio Luiz Rufa Soldá, Progressistas. E 75, caput todos os registros internos, considerando o disposto na Resolução 007, de 23 de novembro de 2021. A correspondência legislativa 001/2022, protocolo 353/2022, as indicações das bancadas partidárias constantes dos ofícios de indicação de comissão 001, 002, 005 e 006/2022, protocolos 0460, 0669, 0638 e 0482/2022, respectivamente, e a proporcionalidade de representação partidária. Designa os seguintes vereadores para compor a comissão especial denominada Frente Parlamentar de Segurança Pública, da forma abaixo especifica: titular, vereador Tadeu Moraes Trindade, PDT. Suplente, vereadora Regina Costa dos Santos, PDT. Titular, vereador Rafael Luiz Colucci, Democratas. Suplente, vereador Inharã Vieira de Carvalho, Democratas. Titular, vereadora Janaína Leite Portela, MDB.
Suplente, vereador Alberi Nascimento Grando, MDB. Titular, vereador Giordane Krug Campos Ramos, PSD. Suplente, vereadora Ada Cristina Munareto, PL. Titular, vereador Wilson Pedro Liu, PSB. Suplente, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, Progressistas. Passo Fundo, capital estadual e nacional da literatura, 16 de março de 2022. Então, está feito aí o ato de designação e nomeação de membros da Comissão da Frente Parlamentar de Segurança Pública, no qual foi o proponente nosso amigo, vereador primeiro sargento Trindade. Parabéns e boa sorte na pegada, meu galo cinza. A partir de agora, então, vamos para a oradora do grande expediente, que tem o tempo regimental de 30 minutos. Eu convido para que chegue até a tribuna a nossa amiga e colega vereadora Regina Costa dos Santos, PDT. Boa tarde, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, em especial o público que hoje acompanha a sessão. Confesso que nos traz muita emoção ver a casa cheia para escutar aí a nossa fala no grande expediente. Quero saudar as nossas lideranças do PDT, na pessoa do nosso presidente, Padilha, sejam bem-vindos. Quero também mandar minha saudação especial para as nossas lideranças sindicais, onde a gente tem hoje a presença do Simpasso, do CMP e do Sindiágua. Também gostaria de cumprimentar as lideranças da comunidade, em especial a Agenda 21, onde o Edemar fez o uso hoje da Tribuna Popular, e vamos também falar sobre esse assunto. E o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração aos servidores, servidoras, professores e professoras, que estão aí nessa luta por um reajuste que seja digno. E a gente também vai conversar sobre isso. Muito bem, chegamos aí então no nosso primeiro grande expediente do ano de 2022, onde a gente vai estar conversando hoje sobre dois assuntos. Um deles, o que já foi de uma certa forma abordado pelo Ademar, a água e a privatização da Corsã, porque eu não posso falar em água sem fazer este recorte, neste momento, sobre a privatização da Corsã, e por isso sejam bem-vindos os trabalhadores da Corsã que se encontram aqui no plenário. Valorização profissional e reajuste salarial. Estive agora há pouco conversando com o nosso prefeito, que gentilmente me convidou para a gente trocar aí uma ideia, né, sobre esse assunto, que eu também, ao longo da nossa fala, vou estar informando, porque é de interesse das pessoas que estão hoje aqui no plenário. Juntas e juntos somos muito mais fortes. Para quem me conhece sabe que esse é um lema que eu carrego para a minha vida. Não é à toa que estamos aí em um mandato que é coletivo, que é participativo e que a gente vem fazendo um esforço muito grande para ter esse diálogo constante com a nossa comunidade. Vou pedir para o Miqueias passar. Água e privatização da Corsã. Queria, primeiramente, cumprimentar o Ademar. Eu acho que ele trouxe muitos aspectos importantes sobre esse patrimônio da humanidade, que é a nossa água. Mas eu não poderia fazer o recorte referente à privatização da Corsã, a privatização da água e do saneamento básico no estado do Rio Grande do Sul. O mês de março, ele traz muitas reflexões. Porque, como bem disse o Edemar, estamos aí, amanhã será o Dia Mundial da Água. Mas a gente precisa discutir a água como algo que deve ser público, de qualidade. Onde a privatização, ela vem na contramão da estiagem e da contaminação com agrotóxicos da nossa água. Então, é importante, sim,
também fazer esse recorte. A crise híbrida, vereadora Eva, que atinge hoje 426 municípios dos 497 municípios gaúchos. É preciso falar sobre isso. Os impactos que isso traz na população e também na produção pecuária, com grande prejuízo no abastecimento e no custo dos alimentos. A água tem como tema, e o Edmar já trouxe isso, águas subterrâneas, tornando invisível visível. A água, ela é essencial para a gente se manter vivo. E a gente discutiu muito aqui na Câmara de Vereadores, falamos muito, denunciamos, brigamos, mas infelizmente o nosso prefeito assinou os aditivos que concordam com a privatização da Corsã, que hoje é uma empresa pública, que nunca deixamos de dizer que ela tem problemas, mas que a gente sabe que a partir do momento que for privado o acesso a esta água, a gente vai enfrentar muitos outros problemas. Dia 31 de março é o prazo limite dos municípios fazerem a atualização nos contratos de programas vigentes para a prestação de serviços públicos de saneamento, segundo o marco legal de saneamento básico. As prefeituras gaúchas tiveram até dia 16 de dezembro de 2021, e esta casa acompanhou o afogadilho do nosso prefeito em assinar as mudanças contratuais. Mas não foram todas as prefeituras que assinaram este contrato. Pelo contrário, foi uma minoria. Somente 25% dos 107 municípios atendidos pela Corsã assinaram. Muitos seduzidos por ofertas de obras municipais por parte do governador do estado do Rio Grande do Sul, que foi o caso do município de Passo Fundo, inclusive anunciado pelo nosso prefeito. O governo do estado, novamente, está intensificando a procura dos 233 municípios que não assinaram o contrato, que não acordaram, que não deram o seu aval à privatização da Corsã, para que eles assinem um outro documento, um outro aditivo pelo que chegou até nós. Não mais o que a gente acha, porque a gente não teve acesso ao documento, porque no município de Passo Fundo ele não foi tornado público, um pouco diferente do que o nosso município assinou. E aqui já fica o questionamento. O município de Passo Fundo vai assinar um novo documento? Como que vai ser esse processo? Vai vir para esta casa? Não vai vir? Mais uma vez, e aqui me refiro aos trabalhadores da Corsã, parabéns. Isso foi fruto de luta. Luta, sobretudo, dos trabalhadores. Somente 25% assinaram. Isso quer dizer que boa parte do estado do Rio Grande do Sul não entrou na conversa do nosso governador. Não teve segurança jurídica suficiente para assinarem. Não acharam que era um bom negócio. Mas o município de Passo Fundo assinou. E mais uma vez venho a esta tribuna para cobrar. É, sim, dever do nosso administrador apresentar este contrato. Porque somos minoria diante do Rio Grande do Sul como um todo. Se era um bom negócio, vereador Michel, por que só 25% assinou? O que tinha de errado? Tinha alguma coisa errada? Não sei. Porque aqui em Passo Fundo ninguém viu. Ninguém sabe do que se trata esse documento. Fica aqui a nossa preocupação, e acho que é importante trazer essa discussão aqui para a Câmara. Porque o município de Passo Fundo, a Câmara de Vereadores, nós nos manifestamos diante disso. Nós encaminhamos uma moção contrário à privatização da Corsã. Teve audiência pública que lotou este plenário.
E muitos de nós usamos a tribuna dizendo que não concordávamos com a privatização da Corsã. Se teve mudança no rumo, tanto que até agora estou diminuindo o nosso governador de cargo, e ele querendo ser presidente. É inadmissível que se teve mudanças nesse documento. Como que a gente não vai discutir aqui de novo? Queremos saber, sim, qual é a situação. O que se passa? Por que não tem segurança jurídica? Por que o governador do Rio Grande do Sul não conseguiu vender em janeiro a Corsã como era o previsto? E agora corre contra o tempo para até o final de março terminar aí o seu projeto privatista de venda da água, que é sim um direito essencial, sem sequer a comunidade saber quais são os teores deste contrato. Como que vai ficar o acesso à água? Quanto que vai ficar a fatura? Como que vai ficar as nossas bicas públicas? São questionamentos que nós já fizemos, vereador Wilson, e é necessário fazer novamente. Porque a Corsã ainda não foi vendida, graças à resistência desses trabalhadores. Nós fizemos o nosso papel, trouxemos a discussão, fizemos a denúncia pública e judicializamos, pedindo que a administração municipal torne público esse documento. Queria dizer, e para encerrar esta parte da minha fala, que nós precisamos sim cobrar da administração que este assunto torne-se público. Pode anunciar as obras que acordou lá com o governador do estado, mas traz junto o contrato. Nós queremos saber se nós não seremos enganados, porque 30 anos não é 30 dias. E a gente não pode aceitar que um bem tão essencial seja vendido à troca de migalhas. Porque para mim é migalhas diante de um direito essencial, que é sim o acesso à água e o saneamento básico. Vamos encaminhar uma nova solicitação. Ademar gostaria que a Agenda 21 encaminhasse também. Temos o Conselho Municipal que cabe fazer essa fiscalização. Queremos saber desse contrato. Por que ele ainda não está no portal Transparência? E se o prefeito vai ter que assinar um outro documento, porque até onde eu sei é que ele não tem mais validade, que mande para esta casa. Vamos chamar a comunidade para discutir, porque é assim que se faz gestão com transparência. Muito bem. Dito isso, me coloco à disposição dos trabalhadores da Corsã para a gente seguir brigando aí pela nossa água pública. O segundo assunto que nós gostaríamos de estar tratando, tem o vídeo, né? Por favor, coloca para nós, Miquel, o recado do Sindiágua para os prefeitos. Atenção, prefeitos! Não assinem o aditivo proposto pela Corsã. Na primeira tentativa de privatizar a água, fracassaram. Agora o governo insiste novamente com uma cláusula desnecessária que piora o contrato atual e outra que, de forma disfarçada, tenta autorizar a privatização. Não assinem. Em sindiagoars.com.br tem um modelo de aditivo correto que preserva a água pública e os direitos dos municípios. O prazo final para adequar os contratos é 31 de março. Sindiago RS. O recado está dado. Agora cabe ao nosso administrador. Tenho certeza que o prefeito Pedro tem uma equipe qualificada para fazer aí a avaliação deste novo, né, documento, e que daqui a pouco, se tinha algum equívoco jurídico, e a gente acredita que tinha, porque se não tivesse, o documento seria público, né? Se é tão bom para a população, por que ele está em segredo de Estado? Né? Então, queremos saber o que se trata esse documento e vamos seguir cobrando para que a administração municipal nos traga esclarecimentos sobre a situação da Corsã. O outro assunto que nos traz, e não poderia ser diferente, é o reajuste salarial dos servidores municipais. Hoje, na conversa com o prefeito, sua equipe, estava participando também o vereador Alberi, o vereador Wilson. O prefeito nos trouxe as preocupações no que diz respeito à situação econômica do município.
E a gente também se preocupa com isso, porque nós somos servidores, eu falei isso para o prefeito. Mas nós temos aqui uma situação que precisa de uma estratégia. Se fosse fácil, eu não precisaria de uma equipe técnica, né? Então, é justamente para buscar uma solução. O que a gente não pode aceitar, e aqui eu entendo a tristeza dos servidores, dos professores, é que é só isso e não tem o que fazer. Isso não é solução. Isso não é solução. E o que eu disse para o prefeito, eu tenho uma bandeira, e aqui me perdoe o presidente do PDT, o Padilha, mas eu tenho uma bandeira que se sobrepõe a todo e qualquer partido. Que é a educação, que é o serviço público. E estou no PDT porque o PDT defende essas pautas. Disse para ele que foi muito triste acompanhar as duas assembleias, tanto do Simpasso quanto do CMP, aonde a gente vê de forma nítida a tristeza desses servidores, fruto do desgaste de anos de achatamento salarial. Penso que devemos levar em consideração, sim, a realidade econômica do nosso município, o orçamento, mas a gente também precisa levar em consideração a inflação, a arrecadação do município, as despesas com o pessoal e, algo muito importante, o poder de compra. Também precisamos considerar a valorização profissional e a qualidade do serviço público, para além dos discursos, para além do marketing. Acho e defendo isso, que a gente precisa muito mais do que elogios. A gente precisa salário digno, porque é o salário digno que põe comida na mesa do servidor, do professor. Defendo que a luta nos define, ou ainda, o porquê e para quem a gente luta nos define. Sempre tive na minha história que não é aceitável que a gente tenha direitos a menos, mas sim que a gente avance. Mas, infelizmente, não vem sendo assim para a classe trabalhadora. Agora, gostaria de entrar no assunto específico da negociação salarial dos servidores do município de Passo Fundo. Pode passar, faz favor, Miquel. A segunda, essa, por gentileza. Depois a gente volta na anterior. Falei que precisamos falar sobre inflação. 10%, mais de 10% está a inflação. Alimentação, combustível, mais de 28% a média dos alimentos, de aumento dos alimentos, sendo que 80% alguns chegam. Gasolina, 18%. Aumento do gás de cozinha, 16%. Temos que falar também da saúde financeira do município. E aqui eu reconheci, é fruto, sim, de uma boa gestão. 70% no aumento do IPTU. Verbas federais foram reajustadas, por mais, e depois eu vou pôr o áudio, que a administração diga que não, mas estão ali, são números. O Fundeb foi reajustado. Foi reajustado em 33%. É só pegar o valor das projeções e fazer o cálculo. Ah, existe a variação desse ano de 6%? Sim, existe. Mas, e os 33% que foi reajustado no final do ano passado? Aonde que está isso? O orçamento da prefeitura. Como que o município oferece menos do que ele orçou para os servidores municipais? Como? Como que se explica isso? Segundo a administração, precisa se considerar a economia do município como um todo. E aqui eu estou considerando a economia como um todo. Não para questionar se está certo ou errado, ou para negociar isso ou aquilo, porque isso cabe às nossas entidades sindicais, que, por sinal, são muito competentes e estão fazendo muito bem o seu papel. Mas não dá para aceitar que a solução é tão simples assim. 5% parcelado em 2 vezes. Isso é uma afronta aos servidores.
que tanto se dedicaram nesse período, sobretudo da pandemia. Não quero aqui ficar fazendo demagogia, mas quem me acompanha a minha vida toda sabe que não é demagogia. Essa tem sido minha bandeira de luta de uma vida. E não seria diferente enquanto estiver aqui nessa casa. O prefeito falou da questão do comprometimento da folha de pagamento. É uma preocupação, inclusive para os próprios servidores. Muito bem, vamos diminuir CC e terceirizado. A gente sabe que teve aí no final do ano para cá várias contratações de terceirizados e CCs nomeados. Se tem que apertar em algum lado, que não seja achatando o salário. Valorização profissional. Valorização profissional se faz com valorização financeira. E aqui, gostaria que se apresentasse a próxima lâmina, onde a gente fala do salário dos professores municipais. Observem aí os senhores e senhoras. O que está em azul é o piso nacional, o que está em vermelho é o salário do professor da rede municipal. Quando foi criado o piso, a categoria comemorou, mas ela não contava que logo ali o município de Passo Fundo iria acabar simultaneamente com o plano de carreira do professor. Hoje, o município de Passo Fundo está com o salário base abaixo do piso nacional. Logo, todos os professores estão abaixo do piso. Porque o plano de carreira ele existe para valorizar, não para diminuir. Daqui a pouco nós teremos um professor graduado, letra G, ganhando o piso nacional. E me parece que caminhamos para isso, porque ao longo dos anos só se está dando reajuste para o salário base. E, na verdade, não é reajuste, é complemento, completivo, subsídio. A partir do momento que o professor tiver o seu primeiro triênio, ele perde e ele passa a pagar o seu piso. Isso é justo? Não tenho o que fazer? Não, eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar que o município de Passo Fundo, que assinou a Carta das Cidades Educadoras, que ele venha a olhar para esses números e não apresente um plano de recuperação salarial. Não podemos aceitar que o nosso professor ganhe R$ 48 ao dia. Ainda bem que não é menos, mas pode ficar menos, se a gente não tiver um reajuste que venha ao encontro do que precisa para garantir a valorização profissional dos professores e professoras. Hoje, o percentual pedido pelo sindicato é 42%, mas não saiu da cabeça das lideranças sindicais. Saiu desses dados aí. Aonde, olhem lá, 2010, salário de Passo Fundo era R$ 620. O piso nacional, R$ 512,32. Feliz dessa época onde a gente podia dizer que a gente ganhava a mais do que o piso nacional. E não é a mais do que o piso nacional no salário base, é em toda a carreira. Mas peguem ali 2018 e lembrem qual era a administração. E aqui eu preciso dizer, Luciano Azevedo pode ter sido muito bom para vários setores da nossa cidade, mas não para a educação, não para o servidor. Um exemplo é o que acontece com o salário dos servidores, dos professores. Em 2018, nós passamos a ganhar menos do que o piso. Ou seja, a administração Luciano Azevedo enxugou tudo o que a gente naquele período chamava de gordura, ou ainda diferenças do piso nacional, queimou como pôde. Até que chegou em 2018, vereador Colucci, e não tinha mais o que queimar. E cá estamos. A administração do prefeito Pedro Almeida tem um problema em suas mãos. Mas, volto a dizer, ele foi eleito para resolver problemas. Ele foi eleito para nos apresentar uma solução.
Podemos sim ajudar dando alternativas, estudando o orçamento, vendo da onde se pode tirar para que esta valorização aconteça. Mas não podemos aceitar que é esta situação e não tem o que fazer. Precisamos trabalhar com orçamentos diferentes. Caixa da Prefeitura tem mais de 100 milhões aí de sobras do ano passado. 8 milhões é só do Fundeb, até onde a gente sabe. Mais os 5 milhões que tinha, que foi usado para a compra dos computadores. Dinheiro, se olha para o caixa, tem como avançar. Se olha para a receita, para a arrecadação, também é possível avançar. E no caso do professor, se olhar para o Fundeb, não tem justificativa para não avançar. Para quem não sabe, o caixa que vem o salário dos professores é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Hoje, a maioria dos professores da rede são pagos por este fundo, que foi reajustado. Eu não consegui ter acesso aos documentos do Fundeb, porque eu fiz um pedido de informação e até agora não me mandaram, mas eu recebo dos colegas conselheiros balancetes. E é só fazer conta. Se tinham um valor e agora passa a ter outro, e se tu calcula está dentro dos 33%, significa que teve reajuste. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acredito que a administração municipal vai apresentar um plano de recuperação salarial. Não dá mais para aceitar. E os professores, os servidores, não estão dispostos mais a aceitar. E eles têm toda a razão de lutar pelo que é seu de direito. É justo, é necessário e é de direito. É lei. Piso nacional é lei. Sei que para mim, alguns podem dizer, é muito fácil ficar falando isso porque é de oposição. Não é porque eu sou de oposição que eu estou falando isso. É porque eu conheço a realidade do serviço público. É porque eu conheço a realidade do professor. Ouvi, vereador Trindade, que um professor não consegue trocar de óculos, porque o dinheiro dele não tem mais valor, porque o salário dele está abaixo do que é seu de direito. Isso é humilhação com os nossos professores. Daí chega no dia dos professores, é cartãozinho de tudo que é lado. Agora é o momento de valorizar. Agora é o momento de fazer fala defendendo. Não importa se é de situação ou se é de oposição. Responsabilidade aqui é dizer o que está certo e o que está errado. É errado, é só olhar a inflação. É errado, é só olhar o piso nacional. É errado olhar as condições de trabalho. Eu disse e eu volto a repetir, para mim o humano está acima do prédio, da construção. Não basta termos prédios muito bonitos, se quem está lá dentro está adoecendo, se quem está lá dentro está levando a folha de ofício para trabalhar. Se quem está lá dentro está fazendo funções de 3, 4, 5 pessoas. Eu sei que é uma fala muito triste, parece apelação, mas que seja apelação então. O que não pode é a gente admitir que essa realidade continue desse jeito. Pois bem, a administração quer falar em números, vamos falar em números. Vamos falar, mas vamos apresentar soluções. Vamos apresentar algo que seja possível e que não seja vergonhoso de levar para uma assembleia. Se a gente vai no supermercado, a gente sai de lá com 3 sacolas, R$300. Como que a gente vai admitir que esta casa irá aprovar um projeto de lei que não repõe sequer a inflação para os servidores, que não se repõe sequer o piso nacional para os professores? Está na hora dessa casa começar a dizer não, independente do partido ou do posicionamento ideológico, ou ainda
ser de oposição ou situação. Não é justo e não é de direito. Reajuste inflacionário. Inflacionário. E daí a gente tem um índice que está menos do que a inflação. 5,19 é referente ao ano de 2021. E aqui precisa deixar claro, inclusive esta casa se posicionou. Não me venham com esta história que 5,19 soma com o reajuste desse ano, porque não é verdade. Isso estava orçado o ano passado. Tinha dinheiro em caixa para pagar 5,19. A gente vai partir do 5,19? Não. A gente vai partir do zero para chegar, sim, ao valor justo e o que é de lei nesse ano. E isso não sou eu falando, não vou pôr em respeito ao prefeito, porque eu estive com ele, né? E ele foi muito atencioso, mas tem a fala do prefeito, vou disponibilizar para todo mundo que quiser ouvir. Mas o áudio do prefeito, numa das rádios da cidade, onde ele diz que não era verdade que o Fundeb foi reajustado. Então alguém está mentindo nessa história. Ou foi o governador federal, ou a administração que está equivocada. Tem um equívoco aí. Como que não foi reajustado nos 33%? Está encerrando o meu tempo, vou pedir para o Trindade se eu posso usar os 3 minutos do partido. Por favor. Vereadora. Só para concluir a fala. Este é o cenário. Eu sei, é triste, é desmotivador, é desanimador. Mas é o cenário que nós temos. E a administração tem que trabalhar com esse cenário. Professores, servidores, eu estarei ao lado de vocês. E nós vamos lutar, sim. Também estou ao lado da administração se ela quiser chegar em uma proposta decente. Vamos sentar e vamos conversar. Vamos ver desse orçamento todo o que dá para apertar, o que dá para tirar, o que pode ser conduzido de uma forma diferente, aonde que dá para economizar. Mas não dá para a gente ficar sangrando os nossos servidores, servidoras, os nossos professores, as nossas professoras. Isso é inadmissível, que este cenário continue. Está nas mãos do nosso prefeito. Ele não deve cometer os mesmos erros que a administração Luciano Azevedo cometeu. Porque esta situação está assim, tem nome, Luciano Azevedo. Então a gente precisa sim deixar muito claro. Só que isso a gente não vai mais aceitar. Se a gente brigou na época do Luciano Azevedo por um salário digno, a gente vai continuar brigando na gestão do Luciano Azevedo. Nenhum direito a menos e nada que seja menos do que o justo, o que é de direito. Para acabar, eu não vou conseguir passar, mas eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais o porquê que o professor da rede municipal tem que garantir os 33% que é dele de direito, está na lei. E não qualquer reajuste que vem aí. É lei, e lei se cumpre, lei se garante. Se o município não consegue garantir, inclusive ele pode buscar subsídio, porque a própria lei ampara isso. Agradeço a atenção dos senhores e senhoras e seguimos sim lutando pelo justo, necessário e de direito. Era isso, presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Regina. Sempre contundente, parabéns, vereadora. E o maior ativo que nós temos são os servidores, sem dúvida nenhuma. Nós passamos de imediato para a comunicação de líderes. Primeira bancada inscrita, PTB, ausente, PSL, vereador Rodinei.
Senhor presidente em exercício, senhoras e senhores colegas, senhores que estão na assistência, senhores que nos acompanham pelas redes sociais. Há vários temas importantes neste momento grave da política nacional e internacional, e não é menos importante o tema da inflação, o tema da reposição salarial, tão bem tratado aqui pela vereadora Regina. Volto a insistir no discurso que tenho desde que assumi esta Câmara. Desde que haja responsabilidade fiscal e que o município opere dentro das suas capacidades e dentro dos limites prudenciais que a legislação aponta, vou ser sempre favorável a que haja a reposição da inflação para os servidores. Porque é uma questão de coerência, uma vez que o município não dar, ou o governo do estado, ou o governo federal, não dar a reposição inflacionária, ele simplesmente significa a apropriação pelo poder público da propriedade privada. E essa é uma posição essencial para mim. Sou absolutamente contra a apropriação ilegítima dos bens de qualquer pessoa, inclusive dos servidores públicos. Portanto, serei favorável à reposição, sim, da inflação, para que não haja nenhum prejuízo ao patrimônio dos servidores públicos. E nisso guardo coerência com o meu pensamento, desde que isso esteja dentro dos limites permitidos pela legislação. Teremos ainda outros temas que teremos que abordar esse ano, com muita responsabilidade, e não menos importância nesse tema vamos ter que dar. Portanto, é um tema importante, é um tema relevante e que vai merecer todo o cuidado desta Câmara, da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, do qual faço parte, e certamente também da administração municipal. Presidente, era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodinei. Passamos ao PSDB, vereador Wallendorf. Boa tarde a todos. Cumprimentando a mesa diretora, eu cumprimento também todos os colegas aqui desse parlamento, também cumprimentar as pessoas que estão nos visitando hoje aqui no plenário. Que bom, importante ver aqui a mobilização, né, o comprometimento dos funcionários públicos e municipais aqui de nossa cidade. Quero ser um pouquinho do assunto aqui, presidente, rapidamente. Como na semana passada, este vereador foi a Brasília, né, juntamente aí com a comitiva aqui do nosso executivo municipal, juntamente com o prefeito, com o vice-prefeito João Pedro Nunes, né? Tivemos lá também com o secretário de Captação de Recurso, Henrique Fonseca, né, na qual só venho aqui passar um pouquinho daquilo que foi discutido lá em Brasília, porque eu acho que é importante que esse parlamento saiba, né, de fato e de direito, o que nós fomos fazer em Brasília. Primeiramente, quero falar da Escola Infantil Parque do Sol, escola que está desde 2014, né, inacabada, e a gente sabe que não é culpa do município, e talvez até nem culpa do próprio governo federal, porque realmente as empresas que passaram por lá, né, não levaram a obra adiante, pois faliram e tiveram seus problemas, mas infelizmente, presidente, quem sofre com isso é toda aquela comunidade do Parque do Sol, da Morada do Sol, do Xder, enfim,
da região do bairro Integração, na qual eu tenho a maior alegria e satisfação de fazer parte. Então, nós estivemos em audiência com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil, ou da Educação, para ser mais exato, Marcelo Ponte, acompanhado com o deputado Osmar Terra, do PMDB, deputado federal, muito atuante lá em Brasília, e eu, acompanhando as visitas, chego a dizer, né, da falta que faz nós termos um deputado federal lá na Câmara dos Deputados, para que possa lá nos representar e levar, né, os pedidos de Passo Fundo, né, as emendas daqui, né, para Brasília, para poder trazer aqui para a nossa cidade. Bom, nós tivemos então no FNDE, levamos o projeto, né, da nova metodologia. Já peço meus 5 minutos. Concedido, vereador. Levamos então até o presidente Marcelo Ponte do FNDE, né, o projeto sobre a nova metodologia construtiva do projeto da Escola Infantil Parque do Sol, em Passo Fundo, na qual eles nos pediram lá, vereador Michel, mais uns 30 dias para nos dar uma resposta. Eu acho que pela forma que foi conduzido já é um consenso entre o pessoal do Ministério da Educação e nosso Executivo Municipal, que tem que refazer a escola, tem que o município assumir essa responsabilidade, e o prefeito Pedro Almeida deixou muito claro isso na última reunião que nós tivemos, que assume sim, né, a construção, o término da construção da Escola Parque do Sol. Para quem não conhece, a escola é lá na rua que vai para São Miguel, né, uma escola bonita, uma escola grande, para 200 crianças, mas infelizmente mesmo está inacabada lá desde 2014. Então nos traz muita tristeza ver aquela obra inacabada, mas através da pressão, da seriedade do Executivo e desta casa aqui, vereador Wilson, nós estamos conseguindo dar a volta, e eu tenho certeza que nos próximos dias vamos receber uma resposta positiva para que o município assuma lá a construção, orçado aí mais de R$800 mil para o término daquela escola. Bom, dizendo isso ainda, tivemos lá na Secretaria Estadual de Cultura, no Ministério, na verdade, da Cultura e na Secretaria Especial, para viabilizar a liberação do projeto de captação de recursos através da Lei de Incentivo à Cultura para o Festival Internacional do Folclore em Passo Fundo. E eu quero aqui cumprimentar de forma especial ao secretário de Captação, Henrique Fonseca, pela sua habilidade, né, pelo seu comprometimento, pela sua sabedoria de conduzir essa negociação lá no Ministério, né, da Cultura, juntamente, claro, com o vice-prefeito João Pedro Nunes. Então, tive a satisfação de poder participar junto com eles. Importante também a reunião no Ministério da Saúde, com o assessor especial do Ministério para Assuntos Parlamentares, Paulo Miranda, e pelo secretário executivo, né, da Secretaria do Ministério, nosso amigo Alexandre. Também com a presença do deputado federal Osmar Terra. Como é importante ter o deputado junto com a gente, viu? Então, o município fez um encaminhamento lá de R$1.500.000 para a conclusão ou a construção do bloco cirúrgico do Hospital César Santos. Uma ótima notícia para Passo Fundo, né? A equipe ali do Roger, da Secretaria de Planejamento, do nosso Executivo, está lutando de peito aberto para cada vez mais melhorar o nosso Hospital Municipal, o Hospital do Povo, né, que no mês de abril será entregue o Hospital Dia da Criança e também a nova emergência do Hospital Municipal. Então, a terceira etapa seria a construção desse bloco cirúrgico aqui no hospital. Olha, me senti muito feliz, muito contente, né, de conhecer Brasília através do encaminhamento desta casa, do Executivo Municipal, e quero dizer para vocês, pessoal, com toda tranquilidade, temos que ter sim bons projetos, porque lá em Brasília, nos ministérios, tem dinheiro,
tem recurso, só precisa ter coragem, determinação e bons projetos para buscar esses recursos. E o Executivo Municipal vem fazendo muito bem isso, através da sua área técnica. Nós aqui temos que apoiar, né, com nossos contatos políticos, independente de partidos, para que a cidade cresça. Porque nossa cidade cresce a cada dia, merece mais infraestrutura, merece mais saúde, educação, e esta casa, graças a meu bom Deus, está sendo parceira no desenvolvimento da cidade. Por hoje é isso, muito obrigado, meu abraço a todos, e seguimos em frente trabalhando pela nossa comunidade. Muito obrigado, vereador Luizinho. Convidamos o vereador Renato Orlando Tchecker, PSD. Quero registrar e saudar a presença do Padilha, presidente do PDT, bem-vindo. Também o Ademar, da Agenda, sempre bem-vindo. O William, da Passe, sempre bem-vindo. E todos os servidores e servidoras, sempre bem-vindos. Desculpa. Renato, desculpa. Eu peço perdão, eu me equivoquei. PSD é o vereador Gil. Vossa Excelência é na sequência. Perdão. Não coloque a mão na minha taça, viu? Perdão, vereador Renato, mas foi um equívoco de nossa parte. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, demais nobres colegas. Boa tarde aos servidores, nosso Poder Executivo. Muito importante hoje, muito válido, a presença dos senhores nesta casa, reivindicando e buscando direitos e reposições, quais realmente foram perdidas. Não foi um momento, foram realmente reposição, perda do valor inflacionário. Nada mais digno e justo que buscar, e reivindicar e buscar. E aqui é o lugar para isso, para que isso aconteça. Também é muito importante que os nobres colegas se façam presente e prestem atenção na voz dos nossos trabalhadores que executam o nosso serviço diuturnamente e fazem com que o poder público entregue. Mas também algo muito importante a salientar foram as palavras do nobre colega vereador Rudinei Candeias. O poder, a importância da responsabilidade fiscal. Assim como eu, presidente da Comissão de Finanças, meu colega vereador Rudinei Candeias, cabe a nós da comissão fazer muito bem essa análise em tudo que vem do Poder Executivo, pois é um dos principais serviços do vereador desta casa a fiscalização, de controlar os gastos e assim usufruir do dinheiro público com responsabilidade, quais as leis regem. Mas com certeza toda e qualquer manifestação é de total valia e fica aqui o meu apoio aos trabalhadores e servidores que devem merecer o seu reconhecimento. Mas bem, senhores, coloca no telão, Miki. Venho usar esse curto espaço de tempo a trazer alguns movimentos, qual este vereador faz. No último final de semana, organizei meu segundo workshop de autodefesa feminino. O que é isso, senhores? Assim, como vereador, quando ocupei esta casa, resolvi fazer políticas públicas onde saem do papel, aonde se vê isso acontecer. Como não é novidade para ninguém, sou armamentista. Sim, defendo o uso da arma para todo cidadão de bem. E assim, senhores, consigo proporcionar um workshop para as mulheres que nunca tiveram contato com a arma de fogo. Proporciono a elas palestra e assim os primeiros contatos com uma arma de fogo, senhores. Algo de total grandeza, algo voluntariado, algo gratuito, para que todas as mesmas possam ter essa sensação e assim poder tomar uma opinião melhor. Pois todos sabem, a nossa população brasileira em geral, ela é armamentista, ela não gosta dos armamentos, assim como disse o nosso plebiscito de 2005, mas devido às políticas públicas anteriores, isso não foi pregado. Então, senhores, fica aqui essas simples palavras desse vereador, aonde leva e mostra o trabalho, qual faz a diferença na vida das pessoas. Pois se cada vereador conseguir fazer pelo menos uma diferença, um dia na vida de uma pessoa, já é de grande valia. Isso é onde se aplicam políticas públicas para grandes grupos, se trazem melhores resultados. Um forte abraço, meu muito obrigado. Muito obrigado, vereador Gil. Vereador Renato, agora sim, PSC, com a palavra. Agora sim, quero cumprimentar o nosso presidente, colegas vereadores e os nossos funcionários públicos que estão aqui na tarde de hoje.
estava a casa cheia aqui quando a professora Regina, 4 mulheres, às vezes me dá um branco, me esqueço os nomes. Quando a professora Regina estava aqui, representando essa classe aqui, como faz muito bem. É mais que justo que os nossos professores tenham realmente esse reajuste, me coloca a foto ali, de 33%, 33,24% que o Bolsonaro anuncia. Bolsonaro. Então, o que eu fico triste é que a professora Regina ficou aqui mais do que meia hora e não falou que é do governo Bolsonaro. O reajuste de 33%. Uma situação inédita. Então eu represento aqui a seriedade, a verdade, a honestidade do nosso governo Bolsonaro. Valorizar o trabalhador. Esse governo valoriza quem trabalha. É a minha luta, é a minha peleia como político. Então, temos que valorizar quem está valorizando o trabalhador. A professora Regina tinha que ter falado aqui sobre a situação. Não podemos levar a situação para o lado político. É como eu digo, quando a professora Regina estava aqui, tinha mais de 100 pessoas. A professora Regina termina de fazer sua fala, já diminui 80%. Vocês têm que aceitar a verdade. E quem não quer aceitar, engole a verdade. Verdade tem que ser dita em qualquer lugar do planeta. Sabe por quê? Que não sobra dinheiro para o prefeito dar esse reajuste de 33% para quem trabalha, para os professores? Vou dizer 2 situaçõezinhas aqui, ó. Tá aqui, ó. O prefeito, me dá uns 5 minutos aí. O prefeito anterior ainda, há muitos anos vem acontecendo isso aqui, ó. 3,5 milhões é pago em aluguéis para secretarias que não funcionam e que não desenvolvem nada para a nossa cidade de Passo Fundo, para fazer mídia e publicidade e pagar favores de ajudas de campanha, muitas vezes, não vou generalizar. Contas trazidas aqui não por esse vereador, ainda com o meu ex-colega Tozon, trouxe aqui 3,5 milhões em aluguéis. Essa outra conta aqui de 1,5 milhão em publicidade por ano é paga para a mídia. E em 2022 tem que pagar publicidade para rádios, para jornais, sendo que a prefeitura tem sua própria imprensa, sua própria mídia. Então já deu 5 milhões aqui, ó, distribuindo para quem, não vou dizer que não mereça, mas é desnecessário. Agora, professores, valorizados pelo menos o básico, isso é uma necessidade. Isso é uma realidade. Aí em 2020, eu faço a minha própria mídia. Eu coloco um vídeo no meu Facebook, esses dias deu 92 mil compartilhamentos. Um vídeo que eu fiz falando a realidade, falando a verdade. Eu não preciso me promover isso se eu quiser. E se eu quiser pagar alguma coisa para as rádios, eu pago do meu próprio bolso. Eu pago com o meu próprio bolso, não com dinheiro público. Então tá aqui, ó. 5 milhões. Será que 5 milhões investindo na realidade, dando esses 33% do governo federal, repassando para os professores o que é justo, será que ajuda esses 5 milhões? Já está aqui 5 milhões sobrando. Então esse descaso, exagero, abuso de gasto do dinheiro público vem há muitos anos na cidade de Passo Fundo. E depois, quem sofre realmente é o trabalhador, é os nossos professores que vêm com salários defasados, mal pagos, há muito tempo. Só que não podemos envolver politicagem nisso tudo. Beleza? É isso que eu quero. O ano passado, vereador, no governo passado, ainda você lembra, né? Queriam fazer um georreferenciamento aqui de 11 milhões de reais. Sendo que em cidades
do mesmo porte de Passo Fundo, era R$1 milhão. Para fazer o mesmo georreferenciamento aqui, 11 milhões. A nossa comissão, vereador Rufa, varreu isso aí. Não aceitamos e não deu. Senão era mais 11 milhões que quem ia pagar era o trabalhador. Outro empréstimo de 15 milhões, lembra, vereador Rufa, que foi debatido aqui, foi desmascarado. Para que serviria aquele empréstimo de 15 milhões? Outro que não colou, né? Agora, não tenha vereador aqui para jogar na cara, ou então falar as verdades aqui para vocês verem. Você não passa tudo, depois os outros prefeitos que paguem. Então o prefeito Pedro Almeida, não vou apedrejar ele aqui, mas eu tenho que dizer para ele, você, Pedro Almeida, foi eleito para fazer uma gestão boa, que nem falou a vereadora aqui, para resolver os problemas, valorizar o trabalhador, valorizar os nossos professores, valorizar o funcionalismo público. E não ficar ali, muitas vezes, com outros tipos de comando por trás. Temos que enxergar a realidade. Temos que enxergar a realidade. Tem rádio aqui em Passo Fundo que é mais uma secretaria do Executivo. Tem rádio aqui que é mais uma secretaria do Executivo. Então, assim, contem com o apoio desse vereador aqui. Estou sempre 100% a favor do povo trabalhador. Mas temos que valorizar um governo sério e honesto, que está também respondendo por todo aquele podridão que ficou no passado, aquela cambada de ladrão. E o reflexo está aí agora. Quem paga a conta é sempre o povo de bem, o povo trabalhador. Então não podemos apoiar ladrão, gente. Quem paga as contas do ladrão é o povo trabalhador, o povo de bem. Porque o ladrão quer voltar para o poder. E quer voltar no poder para roubar mais. Então, esse ano é ano de eleição e olhos abertos. Senão depois não adianta chorar do leite derramado. Então estamos juntos, valorizando e apoiando o nosso governo Bolsonaro. A vereadora Regina não falou aqui, mas eu menciono aqui porque a verdade, nada mais do que a verdade. E mais do que ninguém, os nossos professores têm que ser sempre bem valorizados. Eu tenho 4 irmãs, e as 4 são professoras. E tenho dezenas e dezenas de amigos, professores e professoras. Sem o professor, nós não chegamos a lugar nenhum mesmo. E vocês sabem que eu sempre, a grande maioria das vezes, sempre estive do lado de vocês. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos ao Partido Republicanos. Ausente. Partido dos Trabalhadores. Ausente. Solidariedade. Declina. Cidadania. Declina. PDT já usou. Democratas. Vereador Rafael Colucci. Boa tarde, vereador Wilson, presidindo a mesa, também os colegas aqui, servidores, os vereadores, os servidores aqui da prefeitura, as vereadoras, servidores da Câmara. Todo ano que a gente discute a reposição e a questão dos vencimentos, tanto dos servidores da prefeitura quanto aqui da Câmara, gera toda essa polêmica. E na verdade, esse ano ela é um pouco mais aguda, porque realmente nós não podemos contar esse 5,5 dado no início do ano como reposição desse ano. Aí nós estaríamos sendo injustos até com a nossa fala aqui na tribuna. Nossa fala, colegas, que de boca cheia falamos aqui que o prefeito cumpriu com a palavra. Mas agora estamos diante do impasse com os servidores e com seu merecimento. Eu sou filho de professora e
a gente aqui fica entre a cruz e a espada pelo fato do seguinte, conversando com o Thiago, que visitou os gabinetes, e acho que está fazendo o papel dele muito bem, com educação, com respeito, é o que a gente está vendo aqui dos servidores hoje também, mesmo reivindicando o que é de justo direito, estão aqui ouvindo, aplaudindo quando gostam, não estão desrespeitando, como já aconteceu em outros momentos, mas vejam como funciona. Se pudesse vir para essa casa, vereador Gleison, 2 projetos, vereador Wilson, um que fosse de 5,5 e outro de 10,5, para essa Câmara decidir, eu tenho certeza, vereador Rufa, que essa Câmara decidiria pelo 10,5. Com oposição, ou com situação, ou com qualquer outro encaminhamento. Essa Câmara decidiria desse jeito. Então nós temos que construir, junto com a liderança do governo e a liderança da oposição, como já tiveram reunido com o prefeito, que possa, de fato, vir a dialogar para que essa proposta seja melhorada, para que a gente tenha aqui segurança de poder votar a favor daqueles servidores que estão só buscando a reposição inflacionária. Isso é justo. Então, nós, vereadores aqui, temos que fazer essa construção desse diálogo, dessa ponte, se consolidar, para que possa ser, de fato, votado algo justo e que essa Câmara possa se orgulhar, não se arrepender. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Michel, PSB, está afônico. Passamos para o MDB. Ausente. PL. Vereadora Ada. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste aqui e nos acompanha pelas redes sociais. Todos aqui sabem, até pelo posicionamento que eu tenho tido durante esse primeiro ano de mandato, que nós estamos com vocês, sim. Estive aqui na reunião a semana passada, inclusive fui a única vereadora que acompanhei a reunião, tive que sair porque tinha 2 agendamentos, mas saibam que estamos com vocês, do lado de vocês, porque acreditamos sim que o funcionalismo tem tido o seu salário achatado, tem tido o seu salário defasado e vamos lutar junto com vocês para que possamos ter o máximo de reajuste possível. Sabemos que não vamos conseguir, possivelmente, tudo que nós queremos, mas vamos lutar para que isso aconteça. Não posso deixar de referir também o que o vereador Renato referiu, né? Que nós tivemos aí um aumento no piso salarial dos professores, na ordem de 33% pelo governo federal. A maioria desse valor, o repasse, é feito pelo Fundeb. Então vamos lutar para que isso esteja acontecendo. Quando esse aumento foi concedido aí pelo governo federal, nós já nos posicionamos aqui nesta casa e nesta tribuna, dizendo que lutaríamos para que isso verdadeiramente acontecesse no nosso município, porque acreditamos sim que um professor bem valorizado, ele é um professor que vai para a sua escola, que vai para a frente da sala de aula, ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, com maior afinco, tendo a certeza de que está sendo visto, de que está sendo realmente valorizado por aqueles de quem é de direito. Então, contem conosco, vamos
estar junto nessa luta, nas negociações, no que for necessário. Obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos ao Progressistas. Vereador Cláudio Luiz Rufa. Soldá. Senhor presidente, Padre Wilson, comandando o espetáculo hoje, comunidade que nós temos no canal 16, também pelas redes sociais, e que nós assistem aqui no plenário. O servidor público está cheio hoje, bonito de ver. Eu quero começar já desde a gestão passada do prefeito Luciano. Vocês sabem aqui que lembro do TIC Alimentação? Vocês lembram muito bem aqui que meu último voto foi o meu aqui, que sempre o funcionalismo pode contar comigo sempre. Eu passei até essa semana, passei no pátio da prefeitura, muitos amigos eu vi pedir, como é que está aí? Não, conte comigo, vocês sabem que nunca vou correr da raia. Lá de 2012, que eu tô, 2013, eu estou aqui, sempre vou acompanhar e vou favorecer o funcionário. Eu acho que sim, tem que ter o reajuste. Viu? Pode contar sempre com o seu vereador. É só um recado que eu queria dar aí para vocês. Conte sempre com o seu vereador aí. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Rufa. Encerrada a comunicação de líderes, passamos à comunicação de vereadores. Vereador Leandro Rosso, ausente. Vereadora Janaína, ausente. Vereador Indiomar, declina. Gleison Túlio. Cumprimento o presidente Wilson Liu, comandando os trabalhos da sessão nesse momento, aos demais colegas vereadores e vereadoras, nossos amigos e amigas que nos acompanham através das redes sociais, TV Câmara, e hoje, em especial, os queridos amigos servidores municipais que estão aqui presentes também, né, nessa luta, né, nosso colega vereador Trindade, aonde muito triste a gente ter que vir a essa tribuna mais uma vez dar luz, né, seja bem-vindo, aonde a gente como professor, a gente estava aqui atentamente acompanhando o pronunciamento de alguns colegas vereadores, e mais uma vez a gente não pode, né, se dar, né, ao luxo de ficarmos aqui aceitando simplesmente a frase que não tem o que fazer vindo da administração municipal. É inadmissível uma situação dessa, aonde a gente percebe, eu falo aqui primeiramente em nome dos professores, mas tem aqui também servidores aqui da área da saúde, pelo que eu estou visualizando aqui no plenário, mas primeiramente com relação à questão dos professores, vejam bem como a nossa professora Regina colocou anteriormente, que tempos bons os anos de 2010, onde os professores estavam ganhando a mais do que o piso nacional. Então, bons tempos aqueles, eu acho sim que é possível, né, um diálogo, uma negociação. Agora, realmente, vereador Michel, diálogo com respeito, todo mundo sabe, né, que é importante, é necessário, mas os servidores municipais querem, na prática, resultado. Hoje, o que a gente percebe, todo o povo sofrendo com aumentos abusivos no preço da gasolina, no preço, enfim, de vários derivados, supermercado, enfim, gás de cozinha, e aqui realmente o pessoal novamente lutando, né, por essa questão desse reajuste, que não é, né, o fim do mundo. Agora, mas apresentar um reajuste de 4, 5% ainda parcelado, é uma brincadeira, né? E tem sim totais condições da gente ver e sair dessa situação com um propósito onde todo mundo acaba saindo ganhando. Ou seja, não tem o que fazer da luz? Eu acho que tem muito sim. Podemos até começar a citar aqui diminuição de CCs, podemos também questionar essa questão dos terceirizados. Então, é só querer fazer. Então, vamos parar de acabar criando empecilhos e os funcionários municipais que nos defendem aí, porque vocês nos ajudam e muito no nosso dia a dia para estarmos aqui. E com relação à questão do pessoal da saúde também, todos trabalhadores, principalmente há uns 2 anos para cá, né, nessa linha de frente da pandemia, também sofrendo, tendo suas preocupações, né, aonde muitas pessoas
né, acabaram perdendo suas vidas, então é o mínimo, né, que eles estão aqui. Não é uma vergonha alguma, e todos nós temos que colocar a mão assim na consciência, porque devemos sim valorizar cada um de vocês que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gleison. Vereador Gil Krug, ausente. Evandro dos Santos Meireles, atendendo na presidência, ausente. Eva Valéria, ausente. Convido então de imediato o primeiro secretário, vereador Indiomar, para que proceda a leitura da pauta, lembrando que é vedado a partes durante a discussão. Em primeira discussão prévia, projeto de lei 20 de 2022, gabinete do vereador Gil Krug Campos, do vereador Rafael Colucci, institui e inclui o Dia dos Protetores e Dependentes de Animais no calendário oficial do município e dá outras providências. Projeto de lei número 21 de 2022, gabinete do vereador Jordani Krug, institui programa de incentivo à compra de câmeras de vídeo monitoramento por pessoas físicas e jurídicas e cria o selo Amigo da Segurança e da outras providências. Projeto de lei número 22 de 2022 do Poder Executivo Municipal suspende as afetações na área pública e autoriza as concessões de uso em favor do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, Simpasso, conforme especifica. Em segunda discussão prévia, projeto de lei número 17 de 2022, gabinete da vereadora Regina Costa dos Santos, dispõe sobre a implementação do programa que cria bancos de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências. Projeto de lei número 18 de 2022, gabinete do vereador Gil Krug, altera a redação do artigo 21 da lei número 5 de 2018, que dispõe sobre o sistema de transporte motorizado privado e remunerado de passageiro, a partir de compartilhamento de veículos no município de Passo Fundo e da outras providências. Projeto de lei número 19 de 2022, gabinete da vereadora Regina Costa dos Santos, ficam as empresas terceirizadas vencedores de licitações e que prestam serviço a órgãos públicos municipais de Passo Fundo, obrigadas a publicar nome do sócio e dos empregados da empresa, além de seus cargos e jornadas de trabalho no portal Transparência. Seria isso, presidente. Vereadores e vereadoras, está em discussão a pauta aberta para as inscrições. Acordo? Colucci, tu está inscrito para a pauta? O pessoal está sugerindo acordo. Então, está mantido o acordo. Nós temos a inscrição do vereador Sargento Trindade, que usará a comunicação urgente, importante da oposição, né, vereador? Então, está com a palavra no tempo regimental. Sim, líder. Boa tarde, senhor presidente Wilson Liu. Boa tarde, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que nos assiste. Gostaria de saudar o presidente do nosso partido aqui, o Padilha, a Suelen Dipp, da Juventude do PDT. Importante tê-los aqui hoje. Senhor presidente, eu gostaria de falar brevemente sobre uma questão que está assolando nós aqui no Estado, que é a questão do IP. O IP que está deixando de atender em muitos municípios do nosso Estado. Por conta de cláusulas que tem no IP, aqui mesmo no município de Passo Fundo temos o Hospital da Cidade, o Hospital de Clínicas e o Hospital São Vicente de Paulo, vereador Ernesto,
que estão rescindindo o contrato, então, com o IP, tendo em vista a falta de repasse do IP Saúde para esses nosocômios, para esses hospitais. O que causa um problema muito grande, né, aos credenciados do IP Saúde, tendo em vista que ninguém escolhe o momento de adoecer. E aí crianças, jovens, adultos, pessoas na melhor idade, que vão procurar esse atendimento do IP nesses hospitais e não vão encontrar. Então, a gente gostaria de deixar aqui a nossa preocupação enquanto Casa Legislativa por conta desse problema do IP que está assolando aí. E sabemos, né, que o IP, em algumas outras esferas, no Legislativo Estadual e até mesmo no Judiciário, não está fazendo esse repasse de verbas para o Estado, então está indo tudo para uma caixa única ali, né? E vai acabar sobrecarregando aquelas pessoas que todos os meses estão lá contribuindo com o IP Saúde. Também gostaríamos de demonstrar nossa preocupação também aqui no município de Passo Fundo, vereador Ernesto, onde pessoas que estão agendando consultas estão sendo atendidas agora no ano de 2022, consultas que estavam sendo agendadas em 2019. Né? E se nós formos analisar que aí tem pessoas ali, crianças, que precisam de consultas de urgência do SUS, com problemas, inclusive, psicológicos, né? Que tem que fazer sérias cirurgias de urgência e emergência, não estão conseguindo. Então, 3 anos de atraso, praticamente, para poder fazer essas consultas. Isso nos deixa muito preocupados, né? E também relacionar alguma coisa, falar alguma coisa aqui com relação à pauta de hoje, que teve aqui, inclusive pela vereadora Regina, né? Quando trata a pauta dela sobre investimentos na educação, tinha um amigo meu ali embaixo que ele falava o seguinte: agora, vereador Wilson, se você quiser conhecimento, adicione mais coisas para você aprender. Agora, se você quiser sabedoria, elimine aquilo que não contribui em nada. Então é isso que nós temos que pensar aqui nesse momento, né? É o que nós queremos, principalmente quando a gente fala em rede pública municipal, a gente fala sobre educação infantil e ensino fundamental. Então, o que nós queremos para a nossa juventude, num curto espaço de tempo, nós não estamos falando aqui, vereador Michel, em 20 anos. Quando a gente fala em educação infantil e ensino fundamental, é tudo para ontem. Então, aquilo que a gente investe, eu costumo dizer desde o início da minha carreira aqui dentro, né, que é tudo aquilo que você investe em educação, você economiza em saúde e em segurança. Porque aquela criança, aquele jovem que não vai estar entrando lá no mundo das drogas, né, e posteriormente não vai estar indo então para um sistema prisional, se a gente conseguir recuperar esses jovens e dar uma condição de vida digna para eles, a gente tem certeza que vai ganhar. E a forma de nós darmos dignidade a essa juventude é, primeiro, a gente está valorizando nossos funcionários, sejam eles da educação, sejam eles da saúde, que a gente sabe que no período de pandemia andaram muito, mas muito envolvidos com essa questão da pandemia, mas também os agentes de trânsito, os funcionários aqui da prefeitura que atuam diuturnamente e não pararam em momento algum, né? Então a gente tem que estar sempre reforçando isso. Se nós queremos de fato, né, uma cidade educadora, nós temos que investir nos educadores da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Sargento Trindade. Próxima inscrita, vereadora Ada Cristina Monareto, comunicação urgente, importante, de líder. Outros pedidos lá. Outros pedidos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer uso dessa tribuna. E nesse espaço aí do nosso partido, queremos usar para trazer até os colegas que hoje tivemos a ilustre visita do nosso ministro do Trabalho e Emprego, ministro Onyx Lorenzoni, que filiou-se ao PL aí há poucos dias, engrossar as fileiras desse exército de patriotas. Se o Miqueias conseguir colocar as fotos para nós, aqui as mulheres do PL estiveram reunidas ontem, porque hoje estariam fazendo parte desse encontro aqui já
tivemos o café da manhã com o ministro na ABS Bios hoje de manhã, e à tarde participamos da reunião almoço do CDL com o ministro Onyx Lorenzoni, aqui com as amigas Henriette e a Fernanda Falcão, e aí o discurso do nosso ministro falando sobre o nosso país abençoado, sobre tudo que tem sido feito, mas principalmente o que recortamos e trazemos aqui com muito orgulho é que nesses anos de governo Bolsonaro, o ministro salientou e reforçou que não tivemos escândalos de corrupção. Esses anos, as torneiras do governo federal foram fechadas para o bolso daqueles que usurpavam o nosso Brasil. E não posso deixar de referir aí o aniversário do nosso líder maior da nossa nação, o qual nós temos muito orgulho de representar. Hoje, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está de aniversário, cantamos parabéns, clube comercial lotado de pessoas cantando parabéns para o presidente. Não podemos apresentar aqui porque é um vídeo meio longo, mas queremos deixar aqui todo o nosso carinho e vida longa para esse homem que mudou o Brasil. Aqui na sexta-feira estivemos na inauguração do bloco cirúrgico, do novo bloco cirúrgico do Hospital de Olhos, aqui com o nosso terceiro vice-presidente de Lions Internacional, Fabrício Oliveira, que veio prestigiar essa inauguração, aqui com a presidente do Hospital de Olhos e com o deputado Giovanni Cherini, que trouxe uma emenda no valor de R$200 mil a nosso pedido para equipamentos do Hospital de Olhos. E no sábado, estivemos presentes no altar da pátria aí com os nossos reservistas, no juramento à bandeira dos dispensados do serviço militar obrigatório. Então, onde esses patriotas estão, nós procuramos estar também, são pessoas do bem que servem aí a nossa cidade. Então, agradecemos primeiramente ao nosso presidente por estar conduzindo o nosso país da forma com que está, ao ministro Onyx Lorenzoni por ter nos dado a honra de recebê-lo hoje em Passo Fundo, aos reservistas e às nossas mulheres, e um grande abraço à Janesca, que está fazendo um excelente trabalho à frente do Hospital de Olhos, merecedora dessa emenda e de tantas outras que eu desafio os colegas a irem conhecer o Hospital de Olhos e ver as necessidades e ver o lindo trabalho que eles têm desenvolvido lá. Com a abertura desse novo bloco cirúrgico, dobrarão o número de cirurgias de 250 para 500 cirurgias mensais que atendem não só a nossa região, mas os 144 municípios aqui à volta, e sabemos que municípios de outros estados e mais longínquos do nosso estado também são atendidos no nosso querido Hospital de Olhos. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Ada. Bem lembrado, nosso querido Hospital de Olhos faz um trabalho espetacular e precisa todo o nosso reconhecimento e nosso apoio. Convidamos o vereador Rafael Luiz Colucci para que faça uso do seu tempo de comunicação urgente e importante de líder. Terminou. Vereador Wilson, novamente retornando aqui. Provavelmente, dentro de dias aqui, nós já estaremos com uma nova bancada, e dizer aqui para a colega Ada e os amigos do Democrata que não existe mais. 25 deixa de existir, vereador Wallendorf. Para mim, que
Estou lá desde 2001, com uma breve pausa em 2012, retornando em 2013. É uma história que se acaba, que se apaga, vereador Ernesto, porque deixa de existir, passará a ser o número 44 e leva junto várias experiências, a história. Não morre, porque aquilo que a gente vive não se esquece. Mas nunca mais teremos o número 25, a não ser que lá na frente se reconduza, como aconteceu com vários outros partidos. Agradecer o convite dos amigos do PL, vereadora Ada, antigo vereador Patucci, que por várias e várias vezes tentaram nos convidar. Eu disse que fico lisonjeado, porque se a gente não é bem-vindo, a gente não é convidado. Então, sabe do meu apreço, amizade que nós temos. Até se tivesse planejado aqui, tinha colocado a nossa foto, que tem outra, né, Ada? Lá em 2013, nós ali participando das manifestações, enfim, e hoje estamos aqui colegas. União Brasil, dentro de alguns dias será montada a sua executiva estadual, já está sendo trabalhada, será presidida pelo Busato, e aqui também em Passo Fundo terá seus encaminhamentos. No partido ficará o vereador Inharã, vereador Colucci, vereador Rudinei Candeia também se despediu do PSL, vai para outro partido ainda não revelado, mas eu já sei qual que é, mas ainda não revelado para o seu destino. Acho que ele tem um momento certo de revelar, e agradecer tudo que passou, tudo que aprendi, tudo que vivi, as eleições que perdi, que me elegi, que nessa vida, Cacá, nem sempre são as vitórias que nos ensinam, e as derrotas às vezes nos ensinam muito mais. Mas é da vida, vereadora Regina. E a gente tem que seguir de cabeça erguida, fazendo a sua caminhada. Pena agora eu não ter dado continuidade, antes estava falando com o Alex, tem alguns servidores aqui, nossos amigos, Sandro, Paulinho, que até com a vereadora Regina, nós temos que ter uma clareza aqui com os nossos servidores, que vai vir o projeto para cá, com a reposição definida, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 10, ou 33, mas que a gente aqui só vai poder votar ou favorável ou não. Para que isso não aconteça, a gente possa construir essa valorização dos nossos servidores e a reposição inflacionária, porque depois nós vamos pagar o pato, porque sobra para a Câmara. Daí tem uma pergunta que eu tenho que fazer para a vereadora Regina, que é minha amiga, que eu sempre gosto muito dela, me respeita muito, assim como eu respeito muito ela. Ou a gente vota a favor, ou a gente vota... Como que nós vamos votar se vier 8%, que, por exemplo, não vai servir para os servidores? Como que a Câmara, nós vamos todos votar? É uma cruz e a espada, porque não vai chegar ao que os servidores estão reivindicando, e também, daqui a pouco, não é aquilo que os vereadores querem, na sua individualidade, né? Daqui a pouco, eu digo que se viesse um projeto de 10 e 5, eu votaria o de 10. É o que eu digo, mas ele vai vir só um projeto, né, Wilson? E nós vamos ter que, juntos aí, escolher e tentar equacionar junto com os nossos servidores. É uma... Muito bem, mais uma vez, parabéns, Regina, vereadora Regina, pelo seu grande expediente. Opa, já íamos encerrando, então, vereadora Regina, com a palavra, está inscrita, nós já estávamos encerrando.
Estamos encerrando. Trago dois assuntos, né? Sendo um deles a resposta ao vereador Colucci, que eu acho que é importante, até porque eu acho que possibilita que a gente avance, né? Aprofundando esse assunto sobre a reposição salarial dos servidores. Vereador Colucci, me parece que o nosso papel aqui é de tentar se mediar, que se possa avançar na proposta que está dada, né? Eu, pessoalmente, vou fazer o que os servidores e que os professores quiserem, né? O meu voto vai ser de acordo com a orientação da categoria. E que fique muito claro isso, porque sempre foi esse meu posicionamento. Claro que, diante da proposta que foi apresentada pela administração, nós podemos contribuir nesse diálogo, estando sim ao lado dos servidores, na busca de um reajuste que condiga mais ao cenário econômico que a gente vive hoje. Inclusive, a minha fala com o prefeito foi nessa linha. O próprio grande expediente, a gente trouxe também na perspectiva de discutir a realidade e ver o que pode se avançar. Me parece que o papel da Câmara é essa. E nós temos também, se a gente achar por bem, a recusa do projeto do prefeito. Daqui a pouco pode ser a primeira vez na história que a administração manda um projeto de reajuste que não está de acordo com o que os servidores querem, e a gente vote contrário, o prefeito vê o que ele faz, né? Porque a posição do magistério, por exemplo, em assembleia foi muito clara, nada menos do que o piso. Então, o magistério está disposto, inclusive, a recusar toda e qualquer proposta que venha. Então, a gente vai ter que ir avaliando nesse processo, só que, claro, a database já deveria estar fechada. E, mais uma vez, a gente está correndo contra o tempo. Esse, eu acho que podemos avançar aí em poder aprofundar essa discussão sobre a reposição salarial. O outro tema que eu gostaria de trazer para os senhores e senhoras, e contar com a ajuda de vocês, diz respeito à alimentação escolar. Não sei se mais alguém recebeu, assim, denúncias da comunidade, preocupações da comunidade. Eu tenho ali todos os encaminhamentos feitos pela secretaria. Existe uma mudança no cardápio das escolas, com base em uma legislação federal, que é tornar com que a alimentação se torne mais saudável para as crianças, combatendo, por exemplo, a questão da obesidade, que é um problema hoje que a gente vive e que precisa se pensar medidas. Até aí, ok, né? Mas não teve formação para as equipes das escolas poderem fazer esses alimentos mais saudáveis, e ainda não chegou o que deve substituir, por exemplo, o pão, que é uma coisa que quem conhece a realidade da escola pública sabe, que o pão oferecido na escola tem muita diferença aí na vida de várias crianças, né? Aí no combate à fome, que é uma realidade que as escolas municipais vivem, né? Muitas crianças ainda vão para comer. Então, assim, existe uma série de alimentos que deveriam ter sido substituídos, no entanto, isso não aconteceu. E a troca veio assim. Hoje a alimentação é essa, amanhã vai ser outra. Não é assim que acontece, sobretudo com crianças pequenas, e aí falando da educação infantil, né? Tem crianças, às vezes, que o pão, o leite, o achocolatado acaba sendo algo que faz parte do dia a dia. Que a gente tenha que mudar, trazer hábitos mais saudáveis, ok, mas é um processo. Não é simplesmente eu não vou mais mandar e as crianças daí vão ficar sem comer? Vamos servir só mingau nas escolas a partir de agora. Mingau de aveia. Vamos combinar, né? A gente sabe e a gente conhece a realidade da escola pública. Tem que ter um processo de transição, tem que ter formação com as serventes, com os cozinheiros, para apresentar esse alimento de uma forma que torne atrativo para essas crianças essa apresentação. A alimentação escolar é uma tarefa pedagógica. Tem que ter planejamento, sim, tem que ter organização. Vou fazer um pedido de informação para a administração, vamos ver o que nos respondem e vamos tentar aí resolver da melhor forma para que as crianças não fiquem sem comer, que é esta preocupação dos pais. Era isso, presidente, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Regina. Muito importante essa pauta, algo de extrema importância, sem sombra de dúvida, sobre as nossas crianças, quais serão o futuro dessa nação. Pois bem, demais nobres colegas, pessoal que nos acompanha nas redes sociais, nos damos encerrado, então, a 123ª reunião plenária da 18ª legislatura. Agradecemos a presença de todos os demais, contamos com a presença dos senhores a próxima quarta-feira, às 15 horas. Também não podemos deixar de agradecer o desempenho e qualificação das nossas equipes técnicas, Marcelo, Miqueias e o pessoal do som, qual fez com que essa sessão ocorresse sem nenhum problema. Um forte abraço e meu muito obrigado! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.